Muito boa noite, povo de Deus, e que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a nossa vida. Amém? Mais uma live aqui para de 7, essa é a quarta, das pessoas que se encontram com depressão, de pessoas que se encontram com esse problema terrível. Isso é um problema que está assolando a humanidade, não é verdade? Então nós temos que se voltar contra isso, com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo do Senhor. Essa é a verdadeira ajuda. Ok, pessoal? Então vai entrando nessa live, já dando o seu joinha, o seu gostei, compartilhando a live e se inscrevendo no canal. Ok? É que eu peço para vocês. Hoje é a quarta live, né? De 7 é a quarta. Nós vamos até na terça-feira, às 6 horas da tarde, né? Ou da noite, enfim. Nós estaremos nessa live, aonde o Senhor tem falado muito conosco e com as pessoas que se encontram com esse problema. Então, pessoal, em nome de Jesus, eu vou ser bem breve hoje. Nós sabemos que quem se encontra com esse problema, nós sabemos que é um problema difícil de ser resolvido sem Deus. Mas com Deus, nós sabemos que é fácil. Ok? Então é isso. Não é quer dizer fácil, né? É que com Deus tudo se torna mais maleável, mais fácil de ser resolvido, né? Porque Deus nos dá sabedoria e inteligência para resolver essas questões, não é verdade? Mas Jesus falou, sem mim nada podeis fazer. Então, eu estou aqui com a minha Bíblia aberta no livro de Romanos. Se você quiser acompanhar comigo, muito bem. Se você não quiser, depois você procura aí na Bíblia. Romanos, capítulo de número 9. O verso é o de número, deixa eu ver, 13. Diz assim, 12, aliás. Romanos 13. Romanos 9, 13. Diz assim, como está escrito, amei a Jacó e aborreci de Esaú. Amei a Jacó e aborreci de Esaú. Em algumas Bíblia, algumas traduções está escrito e odiei Esaú. É muito forte isso, né? Por que Deus ele diz amei a Jacó e aborreci de Esaú? Amei a Jacó. Jacó, se você pegar a história de Jacó, você vai ver que Jacó, ele pecou, ele mentiu, ele enganou, ele fez tudo que não podia fazer, ele fez. Jacó era um pecador nato, era um pecador. Então Deus, e ele procura essas pessoas. Jacó ele enganou, Jacó ele roubou o irmão dele. Jacó ele mentiu para o pai. Esaú, seu irmão primogênito, que tinha direito da primogenitura. E Jacó era um perito, aliás, o Esaú era um perito em caça, a Bíblia diz. E Jacó sabia cozinhar muito bem. Muito bem. Jacó
é como eu e você, assim. Jacó, ele pecava, mas ele tinha Deus como seu alvo. Assim é a nossa vida, a minha e a sua vida. Por que Deus, Jacó mentiu, enganou, roubou, pecou? Por que Deus ainda diz, eu amei a Jacó? Deus está à procura dessas pessoas. Deus está à procura de pessoas, por exemplo, como prostituta, como o ladrão, como um usuário de droga, um viciado, como um assassino. Nossa, que isso, pastor? Porque essas pessoas, lá no fundo, pensa bem, pensa comigo, pensa com a razão, com a inteligência. Pensa uma prostituta que está lá no prostíbulo, uma hora dessa, tendo relação com um homem que ela nunca viu na vida. Você acha que lá no fundo, no íntimo da alma dela, ela não quer sair daquela vida? Claro que quer. Lá no fundo da alma dela grita, clama, Senhor, tira desse fundo de poço. Pensa que ela, não, claro que foi usada pelo inimigo, mas lá no fundo da alma dela, ela clama por socorro. Então Deus procura essas pessoas, porque você conversa com essas pessoas, elas não querem fazer aquilo. Você conversa com essas pessoas, elas não querem fazer aquilo, elas não querem pecar da maneira que elas pecam. Então Deus está à procura dessas pessoas. À procura dessas pessoas. Deus não está à procura daquelas pessoas que se dizem santinhas, certinhas. Não. Eu faço tudo certinho, eu não peco, eu faço tudo certinho, eu não devo nada para ninguém. Deus não procura essas pessoas, porque essas pessoas, elas têm dentro dela que elas são corretas. Elas têm dentro delas que elas não são pecadoras. Já está dentro dela. Você não convence ela que ela é uma pecadora. Mesmo sendo correta, ela é uma pecadora. Ela não passa disso. Ninguém passa disso. Não há um sequer, a Bíblia diz. Não há um sequer. Esaú, o que Esaú fez para que Deus se aborrecesse dele? O que Esaú fez? Esaú vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de lentilha. Ele vendeu o seu direito porque ele estava com fome, para saciar a sua carne. Quantos que não estão trocando esse direito? Esse direito que os primogênitos tinham na época era a bênção do pai. Quando o pai morria, o pai deixava a bênção sobre os primogênitos. Tudo que o pai possuía passava ao primogênito. Só ele tinha direito. Ou seja, como se fosse o Espírito de Deus sobre a vida do primogênito, sobre a vida daquela pessoa. E ele então, ele desprezou o direito de primogenitura. Então, desprezar o direito de primogenitura, ele estava desprezando a Deus. Quantos que hoje não desprezam a Deus, não estão dentro da igreja e não desprezam o Espírito Santo? Muitos.
Porque Deus, ele aborreceu de Esaú. Ó, a palavra em outras traduções da Bíblia fala que Deus odiou. Olha só. Já pensou Deus falando assim, eu odeio Adão? Misericórdia. Deus falando. Mas eu amei a Jacó. Amar a Jacó, aquele que... Você vê que mais adiante você vai lendo a história de Jacó. Jacó luta com o anjo, luta com o próprio Deus, agarrou e não soltou, falou, não te solto. Jacó, então, ele tinha sede do quê? De Deus. Jacó tinha sede da palavra de Deus, tinha sede de Deus, queria estar perto de Deus. Jacó, ele fez de tudo para ter esse direito. De tudo Jacó fez para ter esse direito. De tudo. E é isso que eu e você devemos fazer. Fazer de tudo. De tudo. Muitos estão vendendo o seu direito de primogenitura por um prazer passageiro, por algo passageiro. Por algo passageiro. Por algo passageiro. Jacó não. Jacó, ele reconhecia que ele dependia de Deus. De Deus. Ele sabia que Deus o sustentaria ele. Esaú vendeu o direito. Você tem o direito da salvação em Cristo Jesus. Você tem o direito das bênçãos de Deus. Mas você não está desprezando a palavra de Deus? Olha dentro de você. Você não está desprezando a palavra de Deus? Quando há esse desprezo, Deus, como que Deus nos trata? Deus nos trata da forma que nós tratamos Ele. Da forma que você trata Deus, Deus trata você. É dessa forma. Se você for fiel a Deus, Ele é fiel a você. Se você for infiel a Deus, Ele permanece fiel. E a fidelidade de Deus, ela é nada mais do que a justiça dele. Misericórdia. Então, você que se encontra com esse problema chamado depressão, não despreze a palavra de Deus, porque a palavra de Deus tira desse vale. A palavra de Deus tira você desse poço. A palavra de Deus. Se você dá crédito à palavra de Deus, você se levanta. Dá crédito, não despreze a palavra de Deus por nada. Ei, olha para mim, você mulher, você homem. Não despreze a palavra de Deus. Não despreze a palavra de Deus. Nós não podemos dar esse desprezo a Deus, nós iremos pagar um preço alto. Aquele que despreza a palavra de Deus paga um preço alto. Deus está em busca daquele que reconhece a sua pequenez, a sua insignificância. Reconheça que você depende dele. Reconheça a sua insignificância diante da grandeza dele. Reconheça seus pecados. Não adianta, pessoal, tem aqueles que tentam estufar o peito, não, porque eu sou correto, porque Deus não procura isso não. Jesus falou que veio para os doentes. Jesus disse que veio para os doentes salvar. Ou seja, aquele que reconhece o pecado, reconhece o erro, a falha. Mas Senhor, eu sou falho. Continuando aqui no 14, no verso 14, diz assim, ó, que diremos, pois? Que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Pois diz a Moisés, compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isto não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece.
Tá vendo só? Então, da forma que nós trata Ele, Ele trata nós. Da forma que você trata Deus, da forma que você, se você valorizar a sua vida espiritual, dar crédito à palavra de Deus, se você ouvir a Deus, Deus vai te ouvir. Se você não ouvir a Deus, Deus não vai te ouvir. Ele pode até te ouvir, mas não vai te responder. Pastor, o senhor está dizendo que Deus não vai me ouvir? Ele vai até te ouvir, mas Ele não vai responder as suas orações. Por quê? Porque você não ouve Ele. Deus é Senhor. Eu e você somos servos. Não passamos disso. Nós somos pecadores. Nato. Reconheça que é só Deus na sua vida. Você tem essa humildade de reconhecer que é só Deus na sua vida? Ou você ainda vai querer continuar lutando com a força do braço, batendo no peito, que você é isso, aquilo e arrebenta? Não, ninguém arrebenta nada não. Ninguém faz nada não. Eu e você devemos dar crédito à palavra de Deus. Quanto mais crédito você dá à palavra de Deus, Deus dará crédito para você, para as suas orações. Então você que se encontra aí com esse problema, passando por essa dificuldade, com esse problema de saúde, essa depressão maldita, dá crédito à palavra de Deus, Deus te livra, dá crédito, confia em Deus, não busca... Ia falar algo aqui, mas deixa pra lá. Melhor. Busca em Deus. Busca em Deus e Ele te dará a resposta. Dá crédito a Ele. Dá crédito. Começa a orar, começa a clamar, começa a ler a Bíblia, começa a buscar, reconhecendo que você é pequeno, que você é pecador. Reconhece seus pecados, seus erros. Senhor, eu peco, eu não quero fazer isso, mas faço. Eu sou um pecador. Senhor, me ajuda, implora. O Senhor, me perdoa. Senhor, se eu fizer algo errado, me perdoa, meu Pai. Eu fiz isso, eu fiz aquilo. Eu tenho mágoa no coração, eu tenho ódio de certa pessoa. Eu não converso com fulano, com ciclano. Estou com o coração sujo. Confessa que o sangue de Jesus te lava, te purifica de todo pecado, de toda imundícia, de toda sujeira, e você sai dessa depressão, você seja livre. Você vai ser livre, no momento em que você reconhecer que você depende de Deus. Ok? Que essa mensagem fique no seu coração. Nós somos pequenos, pessoal. Nós somos pequenos. Seja humilde, né? Seja humilde. Mas seja humilde verdadeiramente, de verdade, né? Não aquela humildade artificial. Não, seja humilde de verdade, que Deus vai te honrar. Atende os anseios de Deus, a vontade de Deus. Aí Ele vai atender a sua. Ouve a palavra de Deus, aí Ele vai te ouvir. Dá ouvido à palavra de Deus, aí Ele te ouvirá. E restaurará a sua vida, a sua saúde, sua casa, sua família, enfim. Você verá a glória de Deus na sua vida, na sua casa, em nome de Jesus. Não há injustiça da parte de Deus. Nós somos errados. Nós pecamos, nós somos pecadores, nós pecamos, nós erramos. Nós somos isso aqui, ó. Ou seja, nada. Não somos nada. Mas com Jesus nós somos mais que vencedores. Amém? Que Deus abençoe. Não esqueça de deixar seu joinha, seu gostei aí. Compartilha. Tá? Seja humilde. Compartilhe essa live. Alguém precisa ouvir essa palavra.
tá bom? E se inscreva no canal em nome de Jesus. Fique na paz, que Deus abençoe. Uma excelente noite, um final de semana abençoado. Amanhã, domingo, dia do Senhor, né? Dia da família, dia de reunir a família, né? Aquele macarrãozinho gostoso, né? Eu não sou muito chegado em massa, mas minha esposa adora, né? Então, de domingo ela faz macarrão, né? Não posso ser arrogante a ponto de não querer, só querer o meu arroz com feijão lá, não. Do domingo, macarrãozinho e o franguinho na panela, né? Deus abençoe, pessoal. Fique na paz, em nome de Jesus. Amanhã domingo, dia 20, eu estarei na Igreja do Evangelho Quadrangular, em Tabatinga. Eu estava com o endereço aqui, mas tiraram, né? O pessoal sai pegando tudo quanto é papel aqui. Mas enfim. Então, amanhã estarei às 7 da noite. Você aí de Tabatinga. Amanhã estarei na Igreja do Evangelho Quadrangular, às 19 horas, né? Conhecida como às 7 horas da noite. Fique na paz, pessoal. Deus abençoe. Levanta a cabeça, caminha com Jesus que tudo vai dar certo.